Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar ao Espírito Santo, porque é Ele quem nos guia para que possamos fazer mais um vídeo de acordo com a vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e vamos à nossa vinheta. Vocês que já me conhecem, meu nome é Fred, sou teólogo, catequista aqui da Matriz São José do Avaí, em Itaperuna, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, sua dúvida, sua pergunta, tudo sugestões de tema, para que a gente possa crescer, nos ajuda a divulgar este canal. Tá? Você que nos acompanha, gosta do nosso conteúdo, nos ajude a divulgar, tá? Peço para que as pessoas divulguem, se inscrevam, tá? Para que o nosso canal possa alcançar o maior número possível de pessoas, para que conheçamos a verdadeira doutrina católica. Inclusive, estamos estudando as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, que não é muito fácil. Já falei que eu acho um desafio, porque eu não conheço, tá? Na internet alguém católico que dê curso bíblico de graça pela internet, começando lá pelo Antigo Testamento. Não conheço. Então, gente, é um desafio, tá? Então, rezem por mim e também para que eu seja fiel e continue ensinando a verdade que a igreja nos ensina. Nós estamos estudando o livro de Judite, os livros históricos da Bíblia, e já estamos aí praticamente na reta final, já estamos na metade do livro de Judite, e nós paramos na aula passada no capítulo 8. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Judite. Tá? Infelizmente é um livro que não tem na Bíblia protestante, nem na Bíblia judaica da Palestina, ok? Mas para nós católicos é um livro inspirado pelo Espírito Santo, ok? E nós vimos na aula anterior que o povo de Deus, Israel, estava com medo
do rei Holofernes, que era secretário de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele guerreou contra Israel, e claro, né, Israel ficou com medo, mas eles clamaram a Deus para que Deus os protegesse. Só que eles eram muito menores do que os pagãos, que eram, né, entendiam muito mais de guerra do que Israel. Então quem vai entrar no meio? Né? Agora nós vimos na aula passada que uma judia chamada Judite, ela vai combater por Israel. Mas antes dela combater por Israel, ela vai fazer uma linda oração a Deus. Tá? Então o povo, antes de ir para a guerra, o povo era a cultura da época, já expliquei sobre isso. Tá? Um povo guerrear contra o outro, Israel contra os pagãos, tá? Porque Israel adorava um único Deus e os pagãos viviam cercados de vários deuses. E eles queriam, né, que o povo de Israel também caísse na idolatria. Até o próprio rei e os imperadores se julgavam Deus. Queria que o povo os prestassem culto de adoração. Mas Deus ensinou Israel a ser monoteísta, adorar um único Deus verdadeiro. Tá? E nós cristãos somos herdeiros de Israel, por isso que também nós cremos num único Deus, ok? Então, gente, Judite vai fazer uma linda oração a Deus antes de ir para o combate por Israel contra os pagãos. Olha aí, no capítulo 9, oração de Judite. É tão bonita essa oração que ela fez a Deus que eu quero ler com você. Diz aí: Judite prostrou-se com o rosto por terra diante de Deus, tá? Pôs cinza sobre a cabeça, lembrando, nós católicos também botamos cinza na cabeça na quarta-feira de cinzas, tá vendo? Então, tem gente que fala que isso não é bíblico. É bíblico, sim, senhor. Desde o Antigo Testamento. É um sinal de penitência. A cinza é para lembrar que nós vamos morrer. Lembra lá do Gênesis? Ao pó viestes e do pó voltarás. Inclusive, né, tem até a questão da cremação. Tem gente que prefere a cremação do que o sepultamento. A igreja prefere o sepultamento, tá? Mas não proíbe a cremação, desde que não seja para desafiar a fé na ressurreição. Ah, eu vou ser cremado, porque morreu, acabou, igual disse o Edir Macedo aí, né? Naquele vídeo terrível daquele pastor da Universal que se suicidou. E o Edir Macedo falou que morreu, acabou. Não, senhor. Claro que não. Então, o nosso corpo um dia vai ressuscitar. Então, nós não podemos colocar o corpo de qualquer jeito. Então, se você quer ser cremado, a igreja não proíbe. Mas você deve sepultar essas cinzas, você não deve deixar nem em casa. Deve sepultar. Não, isso aí não pode jogar na terra, no mar, porque é os restos mortais da pessoa. Ok? Então a gente vê aí que o povo de Israel, desde o Antigo Testamento, ele fazia algumas penitências e as cinzas eram uma delas, para lembrar que nós vamos morrer. Nós somos pó e do pó nós vamos voltar. Então ela colocou cinza na cabeça, igual a gente coloca também na quaresma, né, para começar a quaresma, e despojou-se até ficar apenas com um pano de saco que havia vestido. Era a hora em que se oferecia em Jerusalém, no templo de Deus, no templo de Salomão, que já tinha sido reconstruído por Esdras e Neemias, nós já vimos nas aulas anteriores. Tá? O templo de Deus, o incenso da tarde, olha aí, a gente usa incenso também até hoje. Tá? É o turíbilo, né? aquele vasinho que a gente usa na igreja, aquela fumaça que muita gente não gosta, são as nossas orações que sobem até Deus, porque a gente usa o incenso nas grandes celebrações da missa, que a gente simboliza isso, as nossas orações que sobem até Deus, ok? Em alta voz, Judite clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus de meu pai Simeão, ela era da tribo de Simeão, um dos 12 filhos de Jacó, ok? Em cuja mão puseste uma espada para vingança contra os estrangeiros, os pagãos, tá? Lembrando, gente, estamos num contexto de guerra, ok?
que desataram o cinto de uma virgem para sua vergonha, que desnudaram a sua coxa para sua confusão e profanaram seu leito para sua desonra. Porque dissestes, não será assim, e eles o fizeram. Por isso entregaste os seus chefes à morte, e seu leito, aviltado pela astúcia, foi enganado até o sangue, feristes os escravos com os príncipes, e os príncipes com seus servos. Entregaste suas mulheres ao rapto, e suas filhas ao cativeiro. Aí ela está falando do cativeiro da Babilônia, onde Israel ficou ali cativo pelo rei Nabucodonosor durante 70 anos. Ela está se referindo a isso, ao cativeiro da Babilônia, ok? E todos os seus despojos a partilha, em proveito dos filhos por ti amados, os que aderem de zelo por ti, abominaram a mancha do seu sangue e invocaram o teu socorro. Deus, ó meu Deus. Então, houve muita matança, Nabucodonosor matou muita gente para levar para e levou muita gente para a Babilônia, né, na época do exílio da Babilônia, mas Israel continuou firme a Deus, continuou com esperança de que Deus iria libertá-los, tá, dos pagãos. Onde eu estou? Ouve-me, que sou uma pobre viúva. Ela era viúva. Judite era viúva, tá? Por isso que ela está falando. Tu é que fizestes o passado, o que acontece agora e o que acontecerá depois. O presente e o futuro foram concebidos por ti. E o que tinhas em mente aconteceu. Então, tudo pertence a Deus. Nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Tá? Por isso que Jesus diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Deus sabe, não é? Por isso que nós temos que viver o presente. O passado não volta mais, não tem como mudar. O futuro a gente não sabe nem se vem. Então nós temos que viver o presente, porque é dado para nós o dia de hoje, ok? Tudo pertence a Deus. Tá? Teus desígnios se apresentaram e disseram, aqui estamos, porque todos os teus caminhos estão preparados e teus juízos previstos de antemão. Olha a fé que ela tinha em Deus, tá vendo? Ela sabia que tudo estava, né, tudo estava nos planos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ok? Eis os assírios que estavam querendo guerrear contra Israel, tá? Eles se prevaleceram do seu exército, gloriam-se de seus cavalos e cavaleiros, orgulham-se da força de seus infantes, confiam no escudo e na lança, no arco e na funda, e não sabem que tu és o Senhor, que põe fim às guerras, a ti pertence o nome do Senhor. Tá vendo, gente? Então, se Deus quiser parar com qualquer guerra, ele para. Só que ele respeita também o quê? A liberdade humana. Deus poderia intervir nessas guerras aí de Israel com a Palestina, Ucrânia com Rússia, Estados Unidos com não sei quem. Podia, mas por que Deus às vezes não interfere? Porque Deus respeita a liberdade humana. Tá? Então, se ele quiser, ele acaba com tudo, tudo pertence a ele. Mas Deus age pela justiça e pelo direito, ok? Sem tocar na liberdade humana. Quebra sua força com teu poder, despedaça o seu ímpeto com a tua cólera, porque deliberaram profanar o teu santuário, né, para poder levar o povo para a Babilônia, né, eles profanaram o santuário, né, de Salomão, o templo de Salomão. Tá? Manchar a tenda onde repousa o teu nome glorioso e derrubar a ferro os chifres do teu altar. Tá vendo, gente? O respeito que os judeus tinham pelo templo, e nós também temos que ter muito respeito pela igreja. Tá? O templo, Deus mora ali, no sacrário, Jesus mora ali. Então eu já venho falando muito isso. O jeito da gente se comportar na igreja, no templo. Começar pela roupa,
Mas não somente pela roupa, né? Não conversar, a igreja é lugar de silêncio. É a casa de Deus. Então olha o respeito que se tinha pelo templo, tá vendo? Olha a sua altivez, envia a tua ira sobre as suas cabeças. Lembrando, gente, que Deus não tem ira, tá? Isso é um modo de se referir a Deus como se ele fosse um homem, mas Deus não tem ira. Essa ira de Deus você tem que entender como justiça de Deus, porque Deus não tem ira. Ira é um pecado, tá? Mas os judeus, como eu já falei, eles achavam que tudo vinha de Deus, tá? E colocava Deus como se ele fosse um ser humano, é o chamado antropomorfismo. Tá? Mas Deus não tem nada disso. Essa ira é a justiça de Deus. Dá a minha mão de viúva a valentia almejada, a coragem. Então, o homem de Deus ele tem que ser corajoso. Deus diz para Josué, seja firme e corajoso, eu estou contigo. Então a gente não tem que temer nada. Tá? Pela astúcia de meus lábios, fere o escravo com o chefe, e o chefe com seu servo. Quebra sua arrogância pela mão de uma mulher. Então, antes de combater, ela estava pedindo a Deus que desse força a ela para que ela pudesse vencer lá os inimigos. Tua força não está no número, nem tua autoridade nos violentos, mas tu és o Deus dos humildes. Olha aí, tá vendo, gente? Então, Deus é o Deus dos humildes. A humildade é a maior virtude que a igreja ensina que um cristão pode ter, é a humildade. Jesus foi muito humilde. Ele fala, eu sou manso e humilde de coração. Jesus era para ser metido, né? Porque ele era o filho de Deus. A Virgem Maria, eis a humildade da sua serva. Os santos, todos eles foram super humildes e a gente às vezes quer ser orgulhoso. O orgulho foi que fez Satanás ser expulso do céu, porque ele queria ser Deus. Então falta muito para a gente humildade, principalmente a gente que trabalha na igreja. O socorro dos oprimidos, o protetor dos fracos, o abrigo dos abandonados e o salvador dos desesperados. Aí, quem de nós nunca passou por essas coisas? Mas a gente tem que ter fé, gente. Eu sempre falo isso aqui. Ter fé quando tudo está bem é muito fácil. Aí que a gente tem que mostrar que realmente nós temos fé. Tá vendo? Então Judite, ela sabia que ela ia enfrentar coisas difíceis, mas ela se encomendou a Deus. Tá? Então olha que coisa bonita. Então Deus é o socorro dos oprimidos, o protetor dos fracos, o abrigo dos abandonados e o salvador dos desesperados. Tá vendo? Esse é o nosso Deus. Sim, sim, Deus de meu Pai, Deus da herança de Israel, Senhor do céu e da terra, Criador das águas, Rei de tudo que criastes, atende tu a minha prece. Dá-me uma linguagem sedutora para ferir e matar. Isso aí, gente, é clima de guerra, tá? Não esquenta a cabeça, não. Ok? Então, lembrando que eles estão em guerra, tá? Como diz o povo, ou mato ou morro, tá? Então, a gente tem que entender que era a linguagem deles. Aqueles que formaram tão obscuros desígnios contra a tua aliança, a aliança que Deus tinha feito com Abraão, né, Moisés, da tua santa habitação, ou seja, o céu, a montanha de Sião, ou seja, Jerusalém, e a casa que pertence aos teus filhos, o templo. Faze conhecer a todo o teu povo e a toda a tribo que tu és o Senhor Deus, de todo poder e de toda força, e que o povo de Israel não tem outro protetor senão a ti. Então, gente, olha que coisa bonita. Então, ela pediu proteção a Deus para ir para a guerra. E qual é a nossa guerra de hoje? Contra o mal, contra o pecado, contra o demônio. Hoje, gente, nós temos uma guerra uma guerra espiritual. Não é mais uma guerra carnal. São Paulo diz que os espíritos estão espalhados nos ares que nós não vemos. Então, para a gente poder vencer essa batalha, a gente precisa estar ancorado em Deus. Sem Deus a gente não consegue vencer. A gente é fraco. Aí ela vai se apresentar diante lá do Holofernes, lá, que era, né, o general lá do povo pagão. Judite e Holofernes. Então, depois que ela fez essa linda oração a Deus, agora ela vai para a ação. Primeiro a gente reza, agora a gente vai fazer a nossa parte, né?
enfrentar as guerras da vida, tá? Tudo aquilo que a gente precisa vencer no dia a dia. Quando cessou de clamar ao Deus de Israel e terminou todas as suas palavras, a oração que ela tinha feito, né? Ela se levantou da sua prostração, tá vendo, gente? A gente reza, mas agora tem que... Por isso que na missa, às vezes, a gente senta, fica de joelho, mas tem hora que a gente levanta. Para quê? Prontidão. Agora vamos em frente, vamos seguir em frente, a vida continua, né? Chamou a sua serva e desceu para a casa em que ficava nos dias de sábado e de festa. Lembrando, gente, que o dia de sábado para o judeu era, né, o dia mais sagrado, para nós hoje é o domingo, ok? Então o judeu também fazia festa, não é pecado não. Tirou o pano de saco que vestia, despojou-se do manto de sua viuvez, lavou-se e ungiu-se com ótimo perfume. Então, agora, o que ela fez? Botou um perfuminho para poder ir lá conversar lá com o Holofernes, tá? E devia ser uma mulher belíssima. As mulheres judias dizem que eram mulheres belíssimas. Então, você imagina, deve ter sido uma mulher extraordinária. Lembra da Maria de Betânia, que ela também usava perfume, né? Inclusive, ela derramou, né, o perfume lá aos pés de Jesus. Então, a mulher judia, porque o perfume é para quê? Para atrair o homem, né? E a gente sabe que é o toque feminino, né? Então, como é que ela vai vencer lá o rei lá? Não é pela guerra, não é pelas armas, não é pela sua beleza. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Que a mulher, ela pode levar o homem para o céu ou para o inferno. Não é? Ela tem um poder de convencimento muito grande. Isso aí só todo mundo sabe. É o poder que a mulher exerce sobre o homem. Então, ela colocou um ótimo perfume, penteou os cabelos, colocou na cabeça um turbante e vestiu a roupa de festa que usava enquanto vivia seu marido Manassés. Calçou sandálias nos pés, colocou colar, imagina, né? Por isso que toda mulher gosta de se emperequetar mesmo, né? Braceletes, anéis, brincos, todas as suas joias, embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Olha aí, os pagãos, aí gente, tá? Ela queria seduzir lá o rei e os subalternos lá do rei. Tá vendo? A tática feminina, tá? Então, muitas vezes isso pode funcionar. Não é? Quando a mulher quer alguma coisa, como dizia o Padre Léo, né? O Padre Léo tinha pregações ótimas sobre isso. Quando a sua mulher ainda não conseguiu aquilo de você, ela vai conseguir. Tá? Então a mulher, quando bota a coisa na cabeça, meu filho, se ela não realizou ainda, ela vai realizar. Tá? Então, para seduzir. A mulher tem um poder de sedução extraordinário. Não é? A gente sabe disso. Claro, né? Já é próprio dela. Depois deu à sua serva um odre de vinho. Tá vendo? Ainda bem que eu não bebo. E uma bilha de óleo, encheu um alforte de bolo de farinha de cevada, de bolo de fruta secas, diz né, que o homem morre pela boca, né? Dizem, né? Frutas secas e de pães puros. Embrulhou tudo num recipiente e lhe entregou. Saíram então para a porta da cidade de Betúlia. Encontraram aí prostrados Osias e 2 anciãos da cidade. Quando a viram com o rosto transformado e a veste mudada, ficaram admirados com a sua extraordinária beleza. Olha aí, tá vendo, gente? O que é uma mulher? O que é uma mulher bela? Devia ser uma mulher belíssima, imagino. Que o Deus de nossos pais te conceda benevolência, que ele leve a termo a tua empresa, para orgulho dos israelitas e para exaltação de Jerusalém, tá vendo? Que ela usasse a beleza dela para o bem e não para o mal, tá? Infelizmente a gente sabe que a mulher é a coisa mais bonita que Deus fez, né? Todos nós vamos concordar que a criação mais bonita de Deus é a mulher, eu concordo com isso.
Mas, infelizmente, também a mulher, como eu já falei, né, ela pode também ou levar o homem para a perdição, ou ela mesma se perder quando ela vive uma vida errada, né, de prostituição, usa o corpo para prostituição e outras coisas. Né, infelizmente, isso acontece. A mulher hoje, infelizmente, está muito desvalorizada. Não devia ser assim. A mulher é a obra mais prima de Deus. Agora falando sério, é a obra mais perfeita de Deus é a mulher. Eu sou homem, mas eu tenho que dizer isso. Mas infelizmente hoje a própria mulher hoje se desvaloriza, a começar pela roupa que veste. A gente vê na internet aí mulheres lindas, belíssimas, mas mostrando o corpo, pelada, né, praticamente pelada. Não é verdade? Então, gente, infelizmente a própria mulher se desvaloriza. Não é? Então, infelizmente, aqui ela não andava pelada não, tá? A gente vê aqui que ela era bonita, ela tinha sua beleza, mas ela não precisava tirar a roupa para isso. As mulheres hoje acham que para mostrar a beleza precisa tirar a roupa. Aqui não. Tá? Então, a diferença da mulher de Deus para a mulher que não é de Deus é isso. Ela não precisou tirar a roupa para poder mostrar a sua beleza. Ok? Porque a beleza, gente, é de dentro, não é a beleza de fora. Claro que a mulher tem que se cuidar, lógico, né? Mas o mais importante é o que a gente é por dentro, não por fora. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, um dia também ninguém vai manter a beleza para sempre. Uma hora, né, a velhice vem e pode fazer plástica, pode botar silicone, fazer o que for. Uma hora, né, não tem mais jeito. A velhice vem. Então, isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente é por dentro, não é? Ela adorou a Deus, tá vendo? Mesmo com toda a sua beleza. O mais importante para ela era o quê? Não era o que ela usava, mas, né, a fé que ela tinha em Deus. Então, ela adorou a Deus e disse-lhes: mandai abrir para mim a porta da cidade. Sairemos para executar as palavras que me disseste. Ordenaram, pois, aos jovens que lhe abrissem, conforme ela pediu. Assim fizeram e Judite saiu junto com a sua serva. Os homens da cidade a observavam enquanto descia a encosta até atravessar o vale. Depois não a viram mais, então ficaram ali tudo babando. Né? Os homens ali tudo babando pela beleza da mulher. Caminharam direto para o vale. Caminharam direto para o vale, quando lhes vieram ao encontro as sentinelas dos assírios. Detiveram Judite e perguntaram-lhe: de que parte és? De onde vens? Para onde vais? Eu sou filha dos hebreus, tá vendo? Ela não negou quem ela era. Eu sou filha de Israel. Hebreus, Israel, é tudo, né, o povo lá do Antigo Testamento. Respondeu ela: fugi da presença deles, porque estão para ser entregues a vós como iguarias. Venho à presença de Holofernes, general do vosso exército, para dar-lhe informações seguras. Mostrarei a ele o caminho por onde passar, para apoderar-se de toda a montanha, sem que perca um só de seus homens, ou uma só vida. Enquanto os homens a ouviam, observavam o seu rosto. Tá vendo, gente? Todo mundo ficava admirado com a sua beleza. Né? Então, realmente, devia ser uma mulher extraordinária, porque todos os homens ficaram babando por ela. Não só os de Israel, mas também os próprios inimigos, né? Os pagãos. Devia ser uma mulher belíssima. Observavam o seu rosto, estavam admirados da sua grande beleza. De novo, tá vendo como que ressalta a beleza dela? Tá? Gente, a beleza é coisa de Deus, né? Então, fazer o quê? Quem é bonito mesmo. Fazer o quê? Onde estamos? Disseram-lhe: salvaste a tua vida, apressando-te em vir à presença do nosso Senhor. Que eles julgavam, né, que Holofernes era um deus. Vai agora à tua tenda, alguns de nós te escoltarão e te entregarão em suas mãos. Quando estiveres diante dele, não temas em teu coração,
mas repete tudo o que nos disseste, e ele tratar-te-á bem. Destacaram então 100 homens que se ajuntaram a ela e a sua serva e as conduziram à tenda de Holofernes. Então imagina a seleção dos 100 homens lá para acompanhar Judite, para falar lá com o rei deles lá, o general deles lá, não é? Imagina que todo mundo queria acompanhar ela pela sua beleza. Se fosse feia, acho que ninguém queria. Mas como era bonita, né? Então todo mundo queria acompanhar. Houve uma agitação em todo o acampamento, a mulher realmente, hein? Pois correu pelas tendas a notícia de sua chegada. Eles a rodearam enquanto estava fora da tenda de Holofernes, aguardando ser anunciada. Admiraram-se de sua beleza. É a quarta vez, se eu não me engano, que fala a mesma coisa, da sua beleza. Eles querem destacar a beleza dela, né? E por ela admiravam os israelitas. Olha aí, tá vendo? Por causa dela admiravam os israelitas. Ok? Disseram uns aos outros: quem desprezaria um povo que tem mulheres como esta? Não é bom ficar um só homem deles. Os que ficassem poderiam seduzir toda a terra. Tá vendo, gente? Então, eles estavam elogiando agora, né? Estavam brigando. Lá atrás eles estavam preparando para brigar. Aqui esqueceram até da guerra por causa da mulher, tá vendo? Por causa de uma mulher esqueceram da guerra. Tá? Já estavam até gostando já do povo lá por causa das mulheres bonitas de Israel. Os guardas pessoais de Holofernes e seus ajudantes de campo saíram e a introduziram na tenda. Holofernes estava repousando em seu leito sob um mosquiteiro de púrpura, bordado a ouro com esmeraldas e pedras preciosas. Né? Devia ser muito chique, né? Anunciaram-na e ele saiu à entrada da tenda, precedido por portadores de lâmpadas de prata. Quando Judite chegou à presença do general e de seus ajudantes de campo, todos se admiraram, quinta vez, com a beleza de seu rosto. Tá vendo, gente? Quinta vez que fala a mesma coisa, da beleza dela. Ela prostrou-se diante deles, ela se prostrou diante dele, mas seus servos a levantaram. Então ela não é boba nem nada, então ela se prostrou ali diante dele para ganhar o rei. Tá vendo, gente? A esperteza de uma pessoa, né? Ela não estava se prostrando ali para poder adorar o rei, para poder ganhar, né? Ela sabia do poder de convencimento dela. Inclusive, na próxima aula, né? Nós já estamos aí com 30 minutos, nós vamos continuar aí no capítulo 11, aí nós vamos ver, não é? O poder de convencimento dela. Tá? Então isso aí são estratégias que ela fez para poder ganhar o coração do rei. Tá? Então ela se prostrou ali diante dele ali, não para adorá-lo, mas para poder ganhá-lo, né, com sua beleza. E na próxima aula a gente vai ver o que ela vai conseguir com isso. Ok? Então, dessa vez, nós ressaltamos aqui a beleza. Mas isso aí, gente, quem estava se preocupando com isso eram, né, os homens e as pessoas. Mas para Judite, não era a sua beleza física. Tá? Para ela o mais importante era o quê? Salvar o seu povo, salvar a sua alma. Não, ela, né, se emperequetou, ficou bonita lá com o seu rosto. Isso quer dizer o quê? Que não é pecado, né? A gente cuidar do corpo, tem que cuidar, lógico. Ninguém gosta de se relacionar com uma pessoa desdeixada. Claro, nós temos que cuidar do corpo, mas não é o mais importante. O mais importante é a alma. Tá? Claro, sem descuidar do corpo, mas a gente vai ver que nas próximas aulas, né, ela vai conseguir o seu objetivo, que é libertar Israel da guerra lá dos pagãos através da sua beleza, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.